Olá, meu nome é Bruno Souza e o objetivo desse vídeo é apresentar o trabalho de conclusão de curso de Ciência de Dados ministrado pela PUC Minas para obtenção do título de pós-graduado em Ciência de Dados, tá? Uma rápida contextualização sobre o assunto, tá? A ideia desse trabalho é construir, através de modelos de machine learning, previsões de notas que os clientes podem dar dado um determinado comentário que ele faça, uma avaliação, uma mensagem, uma reclamação, o que for, né? Hoje em dia sabemos que as relações de consumo estão cada vez mais exigentes, clientes estão demandando rapidez e muita qualidade na sua experiência de consumidor, tá certo? Sob pena, inclusive, de prejudicar a fidelização desse cliente num determinado estabelecimento comercial. Então, as lojas, os estabelecimentos aí pelo país e pelo mundo estão empregando cada vez mais ferramentas de automatização para melhorar, cada dia que se passa, a experiência dos clientes quando da compra e venda de produtos e serviços, né? Então a gente vê aí o emprego de ferramentas de análise de sentimentos por meio de chatbots, por meio de secretária eletrônica, né? Ligações com aquelas mensagens de voz, tá certo? Tudo isso para aprimorar e dar maior conforto aí aos clientes quando da realização de compras, venda de produtos e serviços, né? E assim, o poder de uma pesquisa de satisfação hoje em dia é muito grande porque basta uma ou duas decepções a determinada loja e uma boa experiência do concorrente que isso já pode ser suficiente para o cliente estar ali se evadindo e arrastando mais alguns para fora daquela loja, né? Prova disso é que fidelizar clientes, mantendo-os, é bem mais barato que se captar novos ou recuperar aqueles clientes que foram perdidos. Bem mais barato, tá? Então, assim, não tem jeito. Ou as empresas empregam técnicas para melhorar a sua experiência com o seu cliente, sua relação, ou ela está fadada ao fracasso, né? E a análise de sentimentos entra nesse contexto, né, de dar mais ferramentas confortáveis, rápidas e robustas para os clientes terem, né? Não só para os clientes, mas para a própria empresa conseguir capturar das reclamações, das pesquisas de satisfação, o que é que precisa ser melhorado para poder satisfazer e não continuar aumentando o índice de evasão dos mesmos, dos clientes, tá? E aí o programa proposto é justamente pregar técnicas de machine learning para prever notas atribuídas a seus clientes com base numa informação que ele digitou, com base na mensagem da experiência na pesquisa de satisfação. E aí a gente vai utilizar dados obtidos da Kaggle, correspondentes ao período de 2016 a 2018, tá certo? Relativo a compras realizadas dentro do território nacional. A coleta de dados, como eu disse, foi feita por meio do Kaggle, ok? A gente conseguiu empregar aqui, por meio do Python, a conexão com a API do site da Kaggle para se fazer a pesquisa de um dataset com o dado suficiente para a gente conseguir fazer as previsões, né? E aí, aqui o link para os senhores acessarem de forma mais direta o dataset que foi utilizado no projeto. Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho dos tratamentos de dados que foram empregados. Primeiramente, a gente obteve um conjunto de 9 arquivos com diversas informações sobre os clientes. Desses arquivos, apenas 3 foram utilizados para o propósito do projeto, tá certo? Em seguida, a gente utilizou aí, por meio de chaves primárias, né, identificadores únicos, a junção desses arquivos por meio de um comando de merge, disponibilizado pelo próprio Python. Verificou-se se os dados realmente estão de acordo com o que o Kaggle dizia, se é de 2016 a 2018, de compras realizadas dentro do território nacional. Tá? Feita essa análise de conformidade, a gente passou aí para a análise de registros nulos, dos missing values. Alguns registros possuíam apenas o título da mensagem preenchido e o campo da mensagem nulo. E aí, nessas situações, a gente basicamente copiou, replicou o título da mensagem para alimentar o registro nulo e demais registros de mensagens nulas, tanto título como mensagem nula, a gente optou por fazer a exclusão, já que a gente não identificou na literatura uma técnica, uma ferramenta mais adequada
para se fazer o tratamento desse tipo de situação no contexto de análise de sentimentos, já que palavras, expressões que os clientes utilizam são muito fundamentais, né? Criou-se algumas funções para fazer tratamento das expressões, como função para converter caracteres para o formato TF8. A gente observou alguns caracteres de formato ilegível, exclusão de acentos, pontos, exclusão de números, conversão dos caracteres todos para letra minúscula, para a gente ter uma padronização e evitar duplicidade de um mesmo termo, já que o Python faz distinção entre letra maiúscula e minúscula, mesmo a palavra sendo igual. Emprego de funções preliminares stop-words, são aquelas palavras necessárias para análise, como artigos, preposições, e aplicação do stem, que nada mais é do que extrair os radicais das palavras para dar mais poder de decisão ao algoritmo, né? Eu tenho uma palavra chamada vento, ventania, ventando, cujo radical é o mesmo e, a depender do contexto, pode significar um sentimento igual ou um sentimento bem diferente. Um pouco de análise exploratória. A gente efetuou algumas análises para verificar quantitativo de mensagens por nota, tamanho de mensagens pela nota e plotagem de número de palavras para verificar quais eram os termos mais predominantes por nota. A gente observa aqui que há uma predominância muito grande, ou concentração grande, de avaliações realizadas com a nota 5, tá certo? No gráfico ao lado a gente verifica que, de uma maneira geral, as frases, os comentários dos clientes estão concentrados em quantidades de até 75, 50 caracteres, né? Tá ok? E uma coisa que me chamou a atenção é que quanto menor a nota, maior é o detalhamento da minha mensagem, maior a quantidade de caracteres da minha mensagem. E quanto maior a nota, menor essa quantidade, tá? Primeira suspeita que se teve até esse ponto aqui. Será que a nota 1, nota 2, as menores notas representam uma avaliação pior, já que há uma tendência dos clientes se informarem com mais detalhes o que está acontecendo? Isso se confirmou quando a gente fez a plotagem das nuvens de palavras. No exemplo aqui do slide, a gente está trazendo aqui a nuvem de palavras correspondente à nota 5. Observe que a gente vê o predomínio de palavras positivas, bem antes, chegue antes, entrega rápida, né? A gente consegue evidenciar aqui, embora esteja só com os radicais, que há predominância de palavras que enviesam, que dá a ideia de que a compra foi realizada com sucesso e a experiência do usuário foi muito boa, tá certo? Bom, feitas essas análises, a gente passou aí para o emprego dos modelos de machine learning. A gente utilizou, primeiramente, técnicas de vetorização para poder separar os termos em tokens, tá certo? Por meio do saco de palavras, por meio da abordagem Term Frequency Inverse Document Frequency, né? Que visa verificar se uma determinada palavra, a frequência de uma determinada palavra dentro de múltiplas mensagens, tá certo? E, em contrapartida, a quantidade de mensagens que utiliza aquela palavra. A ideia aqui é verificar quais desses tokens aqui apresentam aí uma maior relevância dentro daquele conjunto de mensagens, tá certo? É um emprego aqui da vetorização. Bom, em seguida, a gente passou aí, feita a conversão aí para a vetorização, foi feito aí um emprego dos modelos de classificação, 3 na abordagem Naive Bayes e 1 na abordagem de regressão logística, tá? E aqui nós temos resultados. A gente percebe que a acurácia, de maneira geral, ficou acima de 65%, exceto para a abordagem gaussiana do Naive Bayes, tá certo? E aí a gente identifica o seguinte, ora, a minha acurácia deu acima de 65%. Significa então que o modelo conseguiu acertar uma quantidade significativa aí de notas. Em compensação, nossa precisão, recall e F1 score deram muito baixas. Ou melhor, deram relativamente baixas, né? Vamos dizer assim. E isso aí, muito provavelmente, indica aí um problema de desbalanceamento na minha base, né? Se a gente comparar aí com o gráfico dos slides anteriores, a gente percebe que na nota 5 tinha aquela alta concentração e isso muito provavelmente está influenciando aqui nos meus números, tá certo? Muito embora o meu modelo esteja acertando muito,
há que se lembrar que existem muitos dados concentrados em uma só classe, tá certo? E essa baixa precisão, recall e F1 score, pode ser porque ele esteja acertando pouca coisa nas classes intermediárias com menos valores, tá certo? E aí isso se confirmou quando a gente aplicou algumas técnicas para dar um rebalanceamento na base, a chamada técnica de undersampling. Essa técnica aqui tem como objetivo, tá certo, retirar uma amostra das classes mais concentradas, de modo a dar uma equiparação à quantidade de registro das classes menos concentradas, né? Dar um equilíbrio no quantitativo de dados, tá? A gente calculou que o undersampling, pegando a média das classes de 2 a 4, que são as menores, pegou-se a quantidade média e esse número de quantidade média obtida a gente utilizou para extrair essa mesma quantidade de amostras da classe 5 e da classe 1, tá certo? Para a gente tentar equilibrar aí a quantidade de registros. Separou-se esse novo conjunto de dados, esse novo data frame, aplicou-se aí novamente treino e teste, fez novamente o treinamento, 80% de treinamento, né, que foi aplicado e 20% para teste. E aí os novos resultados apontaram aqui de cara uma abrupta queda na acurácia, que já era esperado, já que houve uma queda de concentração da classe 5 e classe 1. Mas em contrapartida aí teve um aumento aí da precisão do recall e do F1 score, significando com isso que muito provavelmente o nosso modelo conseguiu ser mais assertivo tanto nas classes intermediárias, como conseguir dar um equilíbrio aí com as classes extremas, né, que é a classe 1 e classe 5, né? Isso aí provavelmente ajudou aí o modelo a dar um equilibrado nas suas assertividades, tá certo? Aí assim, a gente conclui aqui esse vídeo apenas mostrando aí que são informações, é um trabalho muito importante, né? É uma informação que merece ser criticada por diversas métricas, como essa aí foram empregadas, tá certo? E projetos dessa natureza podem ser ainda mais aprimorados utilizando técnicas para detecção de emojis, aumentando o dicionário de stop words, tá certo? Para que a gente tenha aí uma base, um modelo de análise de sentimentos ainda mais aprimorado e mais assertivo, considerando os dados dos clientes preencherem suas mensagens aí de texto, tá? A gente fica por aqui, agradeço aí a atenção e até mais.